que está aqui no Senhor da Glória, no teu altar, Senhor. Meu Deus, para falar no Senhor da Glória aquilo que o Senhor tem designado no seu coração, que tem colocado no Senhor da Glória, as palavras do Senhor da Glória que Ele vai falar, meu Deus, não dele mesmo, mas de Ti, Senhor. Usa o teu servo, meu Senhor da Glória, nesta noite, Pai, com poder e autoridade, meu Senhor da Glória. Que nós possamos, meu Senhor da Glória, estar sensível, Pai, para ouvir a Tua voz, Pai, que Teu servo diminui, que Teu Espírito Santo cresça sobre a sua vida, que Ele venha, meu Senhor da Glória, falar aos nossos ouvidos, Pai, e que nós venhamos, meu Senhor da Glória, guardar em nossos corações, Senhor. Usa o Teu servo, meu Senhor da Glória, da maneira que o Senhor bem querer, Senhor. Se for para nos exortar, nos exorta, Senhor. Se for, meu Senhor da Glória, para nos edificar, nos edifica, Senhor. Mas se for, meu Senhor da Glória, que seja feita a Tua vontade, porque a Tua vontade, meu Senhor da Glória, é boa, perfeita e agradável. Pois é assim que eu te oro e com fé eu te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Glória a Deus, salve a igreja com a paz do Senhor, amém? Fiquei muito feliz, irmão, pelo convite, sou grato ao Senhor pelo convite que me ligou. Fiquei muito feliz, pastor, pelo convite. Tempo, né, que não vim, não tinha vindo mais aqui. Não é porque eu quisesse, irmãos, de vir, não significa dizer, irmãos, o motivo de não ter vindo, não é porque eu fui convidado para pregar, mas devido à minha correria. Mas sou grato ao Senhor por essa rica oportunidade, amém? Queria convidar a igreja a ficar de pé, em nome de Jesus, amém? E já abrir sua Bíblia nos Salmos, capítulo de número 91, amém? A partir do verso 1 em diante, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Quarto dia de campanha, meus irmãos. Vai pegar um pouco, pastor. Quarto dia de campanha. Amém? Tema refúgio em Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor me deu essa palavra a trazer a igreja nessa noite. Amém? Aleluia. És maravilhoso. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: meu refúgio, meu baluarte, Deus meu, em quem confio. Amém? Feche seus olhos em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, meu Pai, graças te dou, meu Deus, por mais uma rica oportunidade, Pai, Senhor, meu Deus, de estar sobre o teu altar. Bem você, meu Deus, que não é por mérito meu, mas sim exclusivamente pela sua bondade e misericórdia. E nessa noite, meu Deus, eu posso me usar para falar. Use o teu povo para ouvir todos nós, para aprendermos mais com o Senhor. Pois aqui, meu Deus, eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Tome seu assento em nome de Jesus. Amém. Glória. Irmãos, estava pedindo ao Senhor uma palavra a trazer à igreja dessa noite. Uma palavra que viesse se encaixar com o tema da campanha. E o Senhor me deu, irmãos, esse salmo a trazer à igreja nessa noite. Eu creio que nós iremos aprender muito hoje com Deus. Amém? Ele diz, irmãos, aqui que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, ele diz, o descanso é a sombra do Onipotente, aquele que habita. Vamos entender o que é habitar a sombra do Onipotente, irmãos. Amém? Nós vemos, irmãos, que nós buscamos descanso em diversos lugares. Buscamos abrigo em diversos lugares, em diversos bairros. Só que quando se trata, irmãos, de nós buscarmos abrigo naquele que verdadeiramente pode nos abrigar, aquele que pode nos proteger de qualquer mal, às vezes deixamos de lado. Às vezes não compreendemos o que é estar no esconderijo do Altíssimo. Nós vemos, irmãos, que nós viemos à igreja, buscamos abrigo na igreja, buscamos abrigo em pessoas, em familiares, às vezes buscamos abrigo na empresa, só que deixamos o verdadeiro abrigo de lado.
O verdadeiro abrigo, irmão, a nossa segurança, não somente nesta vida, mas na vida vindoura. Porque não adianta eu ter segurança somente nesta vida. Imagine, irmão. Imagine eu busco com toda a minha força abrigo aqui nesse mundo. E deixo de buscar, irmãos, o abrigo que pode me garantir a minha eternidade. Sabe, irmãos, tem muitas pessoas que se esquecem que Ele é eterno. Tem muitas pessoas que têm se esquecido, irmão, da eternidade. A nossa vida não se limita apenas nesse mundo. Após esse mundo passaremos, irmão, daqui, estamos apenas como peregrinos. Eu costumo sempre dizer, pastor Miro, que estamos aqui como peregrinos, passeando em uma terra, andando, caminhando rumo a uma terra prometida, rumo a um lugar que foi nos prometido e não foi prometido por homens. Porque os homens nos prometem algo, irmãos, amanhã eles esquecem. Os homens dizem que ele, eu sou contigo, conta comigo, só que ele esquece da promessa que ele fez. Só que aquele que fez a promessa a mim e a você, ele é fiel a cumprir. Ele é fiel a cumprir, irmãos. E ele diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Sabe, irmãos, eu e você temos que nos preocupar em saber onde nós estamos habitando. Não é habitar no esconderijo do Altíssimo, não é simplesmente, irmão, frequentar um culto, terça, quinta, domingo, ou quarta, sexta, domingo. Não, vai além disso. Sabe, irmãos, tem muitas pessoas que hoje têm se tornado religiosos. Se tornado religiosos, simplesmente religiosos. Por quê? Porque, irmãos, ele não tem feito do Altíssimo a sua morada, ou não tem permitido que o Altíssimo faça em você morada. Sabe, irmão, a vontade de Deus para a nossa vida, irmão, é que nós devemos nos tornar discípulos dele. Ele disse que ele seria para nós como Deus, nós filhos. Seríamos como filhos. Só que muitas das vezes temos sido como filhos rebeldes. Sabe, irmãos, aquele filho que o pai fala, no momento ali ele finge que está escutando, mas a palavra está entrando no ouvido dele, irmão. Só que ele não está deixando gravar na mente nem guardar no coração, está saindo do outro lado. Muitas das vezes Deus tem usado homens e mulheres, irmão, para nos falar ao nosso coração e nós simplesmente negligenciamos o que nós temos ouvido. Só que nós queremos que Deus vai ser o nosso refúgio, a nossa fortaleza. A nossa vontade é que Ele venha ser o nosso refúgio e fortaleza em nossa vida. Assim eu quero que seja o meu refúgio. Senhor, tu és refúgio da minha família. Senhor, tu és refúgio dos meus parentes. Senhor, tu és refúgio dos meus amigos. E será que nós temos confiado? Será que nós temos confiado verdadeiramente, irmãos, que Ele é o nosso refúgio? Será que nós temos buscado nos esconder no seu esconderijo? Olha o que ele diz no verso 2: diz o Senhor, meu refúgio, meu baluarte, em quem eu confio. Meu refúgio, meu baluarte, em quem eu confio. Sabe, irmãos, vamos falar um pouco de confiança. Muitas das vezes, irmãos, nós confiamos em diversas pessoas. Nós confiamos no patrão, confiamos na esposa, confiamos, a esposa confia no marido, confia no filho. Mas sabe, irmãos, eles também são servos, assim como você, como eu, eles também são filhos. Só que o detalhe é, irmãos, é que assim como nós empenhamos a nossa confiança nas pessoas, tem que ser maior ainda em Deus. Nós dizemos, Senhor, eu entrego os meus caminhos ao Senhor. O salmista ele vai dizendo lá, Salmos 40, esperei confiantemente no Senhor. Ele se inclinou para mim, ouviu o meu clamor
Imagine, irmãos. Estava ministrando ontem lá na igreja e estava pregando justamente esse Salmo 40. Porque, irmãos, vamos entender o que ele vai dizer. Esperei confiantemente no Senhor. Estamos falando ainda, não sai da linha de raciocínio do refúgio. Porque, irmãos, quando nós vemos que eu estou declarando para o Senhor, eu confio. Ele diz, porque Ele é o meu refúgio, minha fortaleza, meu baluarte. Entende? A Salmo 40 está dizendo, esperei confiantemente pelo Senhor. Só que às vezes, irmão, nós dizemos assim, Senhor, eu entrego as minhas preocupações ao Senhor. Senhor, as minhas queixas eu entrego ao Senhor. E assim toda a tua vida, todo direcionamento da tua vida, seja ela espiritual, sentimental, familiar, e temos que entregar mesmo, irmão. Só que um detalhe, nós temos que confiar. Nós entregamos hoje a família nas mãos de Deus. Senhor, cuide da minha família. No nosso pensamento, irmão, vai acontecer tudo do jeito que nós imaginamos, que nós queremos. Aí acontece ao contrário. É como se nós dissessemos, Senhor, me devolve minha família do mundo. O Senhor não é capaz. O Senhor não é capaz de cumprir o que o Senhor prometeu. Mesmo nós não falando, irmão, nós declaramos isso. E Ele está dizendo que Ele é o nosso refúgio e fortaleza na hora da angústia. No momento da angústia, todos vão embora, irmão. O varão estava falando algo hoje aqui sobre, assim que ele entrou, irmãos, que eu sou bem observador das coisas. E eu prestando bem atenção, irmão, quando ele disse, a primeira fala dele saiu na igreja com a paz do Senhor e disse, eu fico me lembrando do tempo que eu estive na igreja, do tempo do primeiro amor. Sabe, irmão? E é difícil, irmão, reconhecer que hoje não vive mais como era antes. Eu também tenho comigo nessa lista. Eu falo com o Senhor, na minha oração, que o Senhor queria ser como era antes no início da minha conversão. Porque eu não tinha vergonha de chorar na frente de quem quisesse, quem tivesse. Se eu fosse passando na rua, precisasse ali orar e interceder por algo. E sabe, irmão, hoje nós estamos tão atarefados, irmão, que não temos mais tempo. Não temos mais tempo para ouvir alguém. Não temos mais tempo para ouvir o lamento de alguém. Não temos mais tempo, irmão, de interceder mais por alguém. Porque estamos preocupados demais com as nossas coisas mesmo. E sabe por quê? Porque ainda não aprendemos a fazer do altíssimo a nossa morada, o nosso refúgio e fortaleza. Porque quando nós aprendemos a fazer dele a nossa morada, fazer dele o nosso refúgio e fortaleza, nós passamos, irmãos, a nos importar mais com os outros. Passamos, irmãos, a renunciar mais às nossas vontades, aos nossos desejos. Passamos a dizer, Senhor, o meu sonho é esse eu queria realizar. Mas eu não estou disposto a trocar o meu sonho pelos teus sonhos, porque eu sei que é maior do que os meus. Os teus sonhos são maiores, são mais importantes do que os meus. Os meus sonhos, irmãos, que eu tenho para a minha vida, para a minha família, eu vejo, irmão, que são sonhos lindos. São sonhos, irmão, de prosperidade na vida espiritual, sentimental, familiar. São sonhos lindos, mas eu sei que não se compara com o sonho que Deus tem para a minha vida. O sonho que o seu sonho talvez seja, irmão, magnífico, grandioso, mas não se compara com o que Deus tem para você. Basta somente você começar a fazer do Altíssimo a sua morada. Abra a sua Bíblia aí também, Salmos 46. Amém? Nós vamos voltar aqui novamente. Peço até perdão, irmãos, que a maneira de nós ministrarmos é um pouco diferente dos irmãos aqui. Mas eu creio, irmãos, que o Senhor irá falar aos nossos corações nesta noite. Amém? Salmos 46. Salmos 46, a partir do verso 1. Olha o que ele vai dizer. Glória a Jesus. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas
que agir junto nesse propósito, amém? Se tiver até alguém agindo assim, eu vou carregar essa carga sozinho, você não vai conseguir. O Senhor colocou teu esposo, a tua esposa do teu lado, foi exatamente para ser dois, e os dois se tornaram um, e os dois se tornaram um como o mesmo pensamento. O mesmo pensamento de agradar a Deus, de buscar a Deus, de interceder pela família, pelos filhos, pelo casamento, amém? Então ele diz que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, nosso socorro bem presente nas tribulações. Qual de nós não passamos por tribulações diariamente, não é uma semana e a outra semana depois? Passei uma tribulação desse mês e no outro mês não. É diariamente, irmão. Às vezes, não necessariamente não é uma tribulação aqui no nosso campo material, mas tribulações na nossa vida espiritual. Uma luta constante da mente, irmão. O inimigo dizendo que você não vai conseguir. Ser crente para quê? Para que carregar o peso desse ministério? Para que se entregar, se lançar dessa maneira? Não precisa disso lançar. Por quê? Porque ele quer que nós vivamos ser apenas um mero religioso. A vontade dele, irmãos, não é de nos matar, nos ceifar nossa vida nesse mundo, não, é matar espiritual. Porque quando ele consegue, irmão, trazer e penetrar dentro de cada um de nós um experimento espiritual, começa um afastamento de Deus. E quando Deus, irmão, ele se afasta da nossa vida, ou melhor, até corrija a minha fala, quando nós nos afastamos de Deus, porque ele permanece sempre no mesmo lugar. Ele permanece sempre de mãos abertas, de mãos estendidas, dizendo: eu estou aqui, eu te ajudo, eu te sustento, eu te fortaleço, eu sou contigo, conta comigo, vamos caminhar comigo. Ele disse que ele é o socorro bem presente nas tribulações, verso 2. Portanto, não temeremos ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no meio dos mares, ainda que as águas se mutuem. Amém, irmão? Ele disse que ele é o nosso socorro bem presente. Ele diz que, portanto, não temeremos ainda que a terra se transtorne. Ou seja, irmãos, quando nós fazemos o bautismo na nossa morada, ainda que a terra toda se levante contra mim, contra você, nós não temeremos mal nenhum. Não temeremos mal nenhum, sabe por quê? Porque há uma certeza dentro de nós, que nós não temos servido a homem, nós não temos feito vontades de homem, nós não temos feito a nossa própria vontade. Viemos aqui não para fazer aquilo que o Senhor nos comissionou a fazer. Viemos aqui com um propósito, irmãos. Quero te dizer algo nessa noite, irmão. Eu vim hoje aqui com um propósito. A nossa vida tem que ser vida de propósito. Você não pode ter vindo aqui só por vir. Não, mas o pastor Miro fez uma chamada lá no YouTube e eu vi aquela mensagem, ali aquele convite, eu vi. Você vê simplesmente, somente por conta do convite, não tem um propósito. Pois Deus tem um propósito de restauração na tua vida hoje. Deus tem um propósito de edificação na tua família hoje. Deus tem um propósito para trazer à existência aquilo que você acha que não tinha mais jeito. Basta somente nós entendermos. Glória a Jesus. Nós entendemos que é necessário haver uma renúncia dentro de cada um de nós, para que então assim ele possamos nós fazer dele a nossa morada. Olha o que ele diz no verso 4. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Amém? Salmos 33, 36. Aleluia, Jesus. Ele diz que há um rio cujas as águas alegram a cidade de Deus. Salmo 36, verso 7. Como é precioso, ó Deus, a tua benignidade. Por isso, os filhos dos homens se acolhem
à sombra de tuas asas. Amém? Aleluia, Jesus. Ele diz: como é precioso, ó Deus, a tua benignidade. O salmista começa a exaltar a Deus. Começa a reconhecer, irmão, como é importante a bondade de Deus, a fidelidade de Deus, a soberania de Deus, a grandeza de Deus. Ele começa a exaltar, dizer, irmão, como é bom. Sabe por quê, irmão? Porque o salmista já entendeu que se não fosse a misericórdia de Deus, ele não teria força nem para relatar, irmão, que ele relata esse salmo. Se não fosse a vontade de Deus, eu e você também não estaríamos aqui hoje. Poderíamos estar em diversos lugares. Poderíamos estar, talvez, na nossa casa. Eu não vou dizer nem no mundo, não. Poderíamos estar nos convertidos, sim. Mas se não fosse a vontade de Deus, não estaríamos aqui nessa noite. Se não fosse a vontade de Deus, Deus não teria colocado no coração do servo dele para abrir essa campanha. Campanha de buscar o refúgio em Deus, de buscar fortaleza em Deus, de buscar uma segurança em Deus. E como ele diz, como é precioso, ó Deus, a tua benignidade. Por isso, os filhos dos homens se acolhem à sombra das tuas asas. Por quê? Porque a segurança. Você vê, irmãos, que uma ave, ou um pássaro, sempre quando ele tem os seus filhotes, qual é o local de proteção? As suas asas. Exatamente debaixo das suas asas que os filhotes vão encontrar a segurança. E nós também somos apenas como filhos, ainda que não aprendemos ainda a caminhar como deveríamos, não aprendemos ainda a nos comportar como deveríamos. Somos apenas ainda como crianças. Aleluia, Deus. Agora, louvado seja o nome do Senhor, porque Ele deixa vir a mim as crianças. Deixa vir a mim. Então, irmãos, devemos aproveitar, irmãos, que Ele nos vê como crianças engateando. E não vamos, se tivermos que engatear até as asas do Senhor, o local de proteção, não vamos, irmão. Não vamos mais perder tempo, irmão, com as coisas que estão por baixo. Vamos nos tornar um cooperador da obra. Aleluia. A obra de Deus, ela não precisa mais ser feita, ela já foi feita. A Bíblia diz, irmãos, que tudo já está feito, mas a obra necessita dos colaboradores. Colaborador, não estou falando de dinheiro, não, irmão. Você pode colaborar, irmão, varrendo no chão, na igreja. Isso também é fazer bautismo a sua moral. Varrer a igreja, porque você começa a quebrar, irmão, toda a vaidade. Você começa a lançar por terra toda a altivez. Você fazer, irmão, você lavar o banheiro da igreja, isso também, irmão, você fazer bautismo também a sua morada. Demonstrando humildade, demonstrando amor. Amor pelo templo, não, irmãos, é pelos seus irmãos. Sabe, irmão, eu tenho um prazer tão grande, irmão, de abrir a igreja. Eu tenho um prazer tão grande, irmão, a igreja sempre vai abrir 7 horas, e nós são 7h30. Eu queria até 7 horas, irmão, eu me abrir, eu me esforço, irmão. Eu trabalho aqui toda a noite, sabe, das 5 horas, eu tenho, irmãos. Claro, com responsabilidade, mas eu venho um pouco rápido, porque o desejo, a vontade de abrir a igreja. Sabe para quê? Para poder matizar a igreja e receber os irmãos com amor. Se você aprender, irmãos, a amar mais o seu próximo, se você aprender mais a cuidar mais do seu pastor, se você aprender, irmãos, a cuidar mais do seu irmão, isso agrada a Deus, amém? Isso agrada a Deus. Olha o que ele diz, verso 7 ainda, no verso capítulo 36. Como é precioso, ó Deus, a tua benignidade. Por isso os filhos dos homens
se acolhem sobre a sombra das tuas asas. Amém? Salmos 9. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Salmos, capítulo número 9. Vamos já voltar lá de novo, irmãos. Amém? Salmos 9, verso 9 e 10. Aleluia. Ele diz assim: o Senhor é também alto refúgio para o oprimido. Aleluia, Jesus. Sabe, irmãos, a humanidade hoje tem vivido uma opressão tão grande. Só, irmãos, que ele busca ajuda no médico. Ele tem sofrido, irmão, ali com angústia, de crise de ansiedade. Eu não estou dizendo, irmãos, entenda? Eu não estou dizendo que a pessoa que sofre com crise de ansiedade, ela não deve procurar um médico. Entenda. Ele tem que procurar sim, porque nós somos compostos de corpo, alma e espírito. Eu tenho que cuidar do corpo, eu tenho que cuidar da alma, eu tenho que cuidar também do espírito. Cuidar do espírito, pastor, para que ele não venha se afastar, para que ele não venha nos deixar. Cuidar do corpo, por quê? Porque o corpo ele é templo e morada do Espírito Santo. E se algum de nós dignificarmos esse corpo, não pagaremos um alto preço. E a alma, pastor, a alma é nossas emoções, irmão. Temos que cuidar exatamente das emoções. As emoções, irmãos, que sobrevêm sobre a nossa vida, que às vezes nos traz frustrações, às vezes nos traz, irmãos, diversos ataques na nossa vida. Olha o que ele diz: o Senhor é também alto refúgio para o oprimido. Irmão, a opressão ela não provém de Deus. Pastor, então por que Deus permite que a opressão se achegue? Não sabe por quê? Porque às vezes é só para ver até onde é que nós aguentamos, irmão. A tentar darmos um de super-heróis, aguentarmos sem pedir ajuda aquele que pode, irmão, todas as coisas. Eu e você não somos autossuficientes, mas nós servimos a um Deus que Ele é soberano sobre tudo e sobre todos. Ele é Senhor. E não há nada que Ele não possa fazer. Eu operando Ele, irmão, ninguém impedirá, irmão, operando Deus. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Verso 10: em ti, pois, confio, e os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não desampara os que te buscam. Amém? Então ele diz que ele é refúgio para os oprimidos, e ele não despreza, irmão, aqueles que buscam a ele. Ele não despreza. Ele não está, irmão, indiferente com o que nós passamos. Sabe, irmãos, que nós talvez já pedimos tantas coisas a Deus. Aos nossos olhos é coisa simples, já para Deus já ter abençoado. Senhor, eu tenho buscado tanto, Senhor, na madrugada, para abençoar a missão do ministério. Eu queria tanto, Senhor, tratar a atividade do ministério da palavra. E por que Deus não continua ainda, talvez não chegou o momento? Aí não é chegado o tempo. Ele vai dizer, irmãos, lá para 10, irmãos, o profeta Habacuque. Ele diz que a visão é dos dias ainda que virão. Não passou, não já passou não. Ele disse: se tardar, espera, porque certamente não tardará. Sabe aquelas coisas que nós achamos que está tardando demais? Que está passando o tempo? Não, espera mais um pouco. Eu já fiz prova com Deus, Deus já confirmou através de diversas
diversos vasos. Deus já confirmou. Espera mais um Aleluia, pouco. Deus. Não se explique o teu próprio entendimento. Entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele. O mais é com ele. O mais não é comigo e com você. Quando nós entregamos nosso caminho ao Senhor, quando nós dizemos que confiamos nele, agora descansa. Descansa. Fica somente na posição. Fica somente como Neemias. Vai somente tampando as brechas. Aonde aparecer uma brecha, a gente vai lá e tampa. Tampa que é para que o inimigo não venha tentar conturbar ou roubar a tua bênção. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Pode lá, irmão. Salve. Aleluia. Glória a Jesus. Ele diz, no verso 3: pois ele te livrará do laço, do passarinheiro e da peste perniciosa, cobrir-te-á com as suas penas, e sob suas asas estará seguro. A sua verdade, o pavê e escuro. Amém? Ele diz, irmãos, que ele vai nos cobrir com as suas penas. Irmãos, quando o Senhor, irmãos, quando nós nos colocarmos debaixo das asas do Senhor, nesse abrigo seguro, o irmão pode se levantar para esse lado, pode se levantar para o pestado, pode se levantar, irmão, o homem mau, o perverso, pode se levantar quem quiser se levantar, mas ele vai ter que cair. Ele vai se levantar, mas ele vai ter que bater e retirado também. Sabe por quê? Porque você está debaixo das asas do Todo-Poderoso. Amém? Você está debaixo, irmão, da proteção de Deus, irmão. Não há quem possa, irmãos, te atingir. Não há quem possa lhe atingir. Porque, irmãos, você está debaixo da proteção de Deus. Glória a Jesus, é verdade. Você fez dele, irmão, a sua morada. Você fez dele, irmão, o seu abrigo seguro, o seu abrigo secreto. Nosso abrigo secreto, irmão, é o Senhor. É dele que nós temos que nos refugiar, irmão. Chegou a hora da calamidade. A calamidade ela vem do crente. Deus não nos isenta, irmão, das calamidades, não, irmão. Mas Ele é por cada um de nós, para nos livrar, para nos proteger, irmão. Ele é por cada um de nós, irmão, nos momentos de tribulação. Para quê? Para que quando nós passamos por aquela tribulação, possamos olhar para trás e dizer: não, já passei por coisa, está bem semelhante a essa ou maior. Essa é somente mais uma que eu irei passar juntamente com o meu Senhor. Porque eu não sou só. Amém? Aleluia. Verso 4, ele diz: cobrir-te-á com as suas penas, e sob suas asas estará seguro. Sob as suas asas estará Glória a Jesus. seguro. Segurança. Você vê, irmãos, que o que é que nós mais clamamos hoje, pedimos hoje, principalmente nós que somos pais e mães de família? Segurança. Ah, como eu queria que o governo, como eu queria que o governo investisse mais em segurança, como eu queria que os prefeitos investissem em segurança nas escolas, porque a nossa preocupação, irmãos, é ter segurança para nossos filhos que vão para o colégio, que vai para a faculdade, que vai para o trabalho. Só no nosso abrigo secreto, seguro, a nossa verdadeira segurança é o Senhor. Aleluia, Deus. Mas escolhe o Senhor entrega em suas mãos. Se você fez conforme a tua vontade, se for a tua vontade, ele voltará para casa. Se não for, está na tua vontade. A Bíblia diz, irmãos, que a terra está cheia da vontade de Deus. Só que muitas das vezes nós conseguimos enxergar as maldades, irmãos. Conseguimos enxergar a insegurança, conseguimos enxergar as maldades que é feita todos os dias pelos maus. E a vontade de Deus, irmão? Esquecemos
ele nos encontrou. E ele também não se esqueceu da promessa, irmãos, que ele nos fez de nos dar uma família, de cuidar de nós, de nos limpar, de nos lavar, de nos regenerar, de nos colocar no meio de uma geração, irmão, adulta, perversa, como homens e mulheres, irmão, cheios da presença de Deus, homens e mulheres que as pessoas podem olhar e dizer: era esse homem aí que era traficante do bairro? Era esse aí que era o prostituto? Era esse aí que era aquele ladrão? Sabe, isso é a vontade de Deus, irmão, no meio da humanidade. Temos que acreditar mais, irmão, na vontade de Deus. Quando nós olhamos para diversos homens e mulheres aqui dentro hoje, estamos contemplando a vontade de Deus, porque antes, irmão, todos eram perdidos. Nem a família, irmão, não era nada por nenhum de nós. Éramos desprezados pela família e pela sociedade. Tudo que o inimigo, o prazer do inimigo era nos chicotear, mas o Senhor investiu em mim e em você. Aonde ninguém deu nada por nós, irmão, Ele deu o melhor do céu. Louvado seja Deus. O melhor, irmão, Ele deu. Tirou do céu o melhor e entregou por cada um de nós. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Olha o que ele continua dizendo no verso número 5. Não te assustará o terror noturno, e nem da seta que voa de dia, e nem da peste que propaga-se nas trevas, e nem na mortandade que assola ao meio-dia. Recebe para a tua vida, verso 7. Cai 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita. Ele não está dizendo o teu irmão da direita, da esquerda, da frente, da tabanã, ele está dizendo que tu não será atingido. Se você puder aplaudir o Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Ele diz que não te assustará de terror noturno, e nem da seta que voa de dia, nem da peste que propaga-se nas trevas, e nem da mortandade que assola o meio-dia. Por quê, irmão? Porque cai 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Sabe, irmão, quando nós estamos abrigados, irmão, debaixo das asas do nosso do Todo-Poderoso, o mundo pode estar caindo, irmão, ao nosso redor. Nós temos paz com Deus. Não importa o tamanho da dificuldade que estão passando, talvez o celeiro está vazio, talvez não tenha mais o arroz, não tem mais o feijão para colocar de fogo no dia. Amanhã, presta atenção, se você
Ele diz: 1.000 ao teu lado, 10.000 ao teu direito, mas tu não serás atingido. Imagina, irmão, você vai fazendo sua conta, são 11.000. Olha a vontade de Deus, irmão. Deus poupa, irmão, um servo dele, um filho dele, uma filha. Se ele tiver, irmãos, que permitir que venha cair 11.000 para ele se livrar, ele é capaz de fazer isso. Ele é capaz de fazer isso. Glória. Amém? Eu já vou encerrar. Louvado seja o nome do Senhor. Verso 8. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Aleluia. Esses 11.000, irmãos, não é do teu irmão. Ah, Deus, ele é tão bom que ele é capaz de matar ou abater o pastor Miro para salvar o pastor Miro. Não, irmão. Ele está dizendo, irmão, os teus olhos vai contemplar a guerra dos ímpios. Dos ímpios, irmãos. Não é o teu irmão. Se você vê o teu irmão vacilando, irmão, se você vê o teu irmão ali fraquejando na fé, intercede por ele, ora por ele, clama a Deus por ele. Não desiste dele, não. Não olhe para ele com um olhar prejudicativo, não. Seja misericordioso, irmão. Assim como Deus teve misericórdia da sua vida, tenha misericórdia também do outro, daquele que está a ponto de padecer. Mas ele está falando dos ímpios. Há três tipos, irmão, de pessoas: o povo excluído de Deus, o gentil e os ímpios. Algumas pessoas confundem o ímpio com o gentil, e não tem nada a ver, irmão. Gentil é nós, irmãos, ou ainda somos nós, antes de sermos agregados, irmãos, aqui, juntamente com o Israel espiritual. Os filhos da promessa é o povo de Israel. Nós somos o gentil, mas os ímpios, irmãos, são aqueles que conhecem a palavra de Deus, até conhecem a Deus, mas não se firmem. Conhecem a verdade, mas preferem viver na mentira. Esse é o ímpio, o filho da perdição. Ele sabe o que tem que ser feito, mas ele não faz. E muitos ainda, irmão, têm se colocado na condição de ímpio. Ele não é ímpio, mas tem que se colocar. Sabe por quê? Porque muitas vezes Deus tem usado o pastor para falar, e ela sabe que o pastor está falando com ela. Ele sabe que o pastor está falando com ele. Ele sabe que é Deus usando a boca do pastor. Mas ele prefere dizer: não, o pastor está trazendo uma palavra direcionada para mim. É direcionado para você mesmo. Sabe por quê? Porque o pastor também te ama. Sabe por que ele está, irmãos? Que recebeu esse cargo de ministro do Senhor? Foi por amor à sua vida, irmão, à sua alma. Se o pastor não tivesse amor à sua alma, jamais ele estaria, irmão, sobre esse povo. Jamais ele estaria gemendo, chorando na sua casa, muitas das vezes intercedendo pela igreja, dizendo: Senhor, salva a igreja, Senhor, salva aquele irmão, Senhor, salva aquela irmã, Senhor, salva aquela família. Se nós entendêssemos, irmãos, o trabalho de um pastor, a importância do trabalho de um pastor, nós entenderíamos mais o melhor vida dos pastores. Não digo somente o pastor da sua congregação, não, irmão. A vida dos pastores, aqueles que verdadeiramente renunciaram às suas vidas para pregar o Evangelho de Deus. Amém? Verso 8, para finalizar. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Deus, irmão, ele não se alegra em castigar ninguém. Ou melhor, corrige também minha fala: Deus, ele não castiga ninguém. O que nós passamos o que nós passamos hoje é devido a nossas escolhas que nós fizemos ontem. Sabe, irmão, aquela dor que nós estamos passando hoje, carregando hoje, aquela tristeza, aquela vergonha, foi o que nós fizemos ontem. Foi o que, mesmo o Espírito, ele nos advertiu: não faça tal coisa. Meu filho, não vá por esse caminho. Meu filho, ouça mais a minha voz. Meu filho, tenha mais intimidade comigo. Meu filho, me busque mais. Aleluia. A gente prefere fazer o contrário. Sabe? Deus, ele diz: somente com os nossos olhos nós contemplaremos
a queda do ímpio. Essa palavra, irmãos, não nos dá o direito de buscarmos a queda de alguém. Pelo contrário, o Senhor nos trouxe essa terra para abençoar, não para amaldiçoar. Amém? Ele disse, Abraão disse ao Deus de todas as famílias da terra: o que te abençoar, abençoarei. O que te amaldiçoar, eu amaldiçoarei. Sabe, Deus é um grande risco. Corremos um grande risco quando nós olhamos para as pessoas como olhar para o negativo. Amém? Aplauda o Senhor muito forte. Aleluia. Espero que Deus possa ter falado ao seu coração. Amém? E confesso, irmãos, que o dia que o pastor me convidou,